Muito bem, bom dia a todas e a todos. Não sei se temos algum homem aqui presente na nossa live, mas eu quero desejar as boas-vindas para todos os presentes. Meu nome é Gersília, eu sou a coordenadora pedagógica da Associação Maria de Nazaré. Vou fazer a minha autoapresentação agora para vocês. Eu tenho os cabelos castanhos, atrás de mim tem 2 mesas, armários e a porta ali que está aberta. Então, eu desejo a todos muito bem-vindos novamente. Essa live, ela tem o objetivo de mostrar os trabalhos da nossa instituição, desenvolvido pelas educadoras, que estão sendo desenvolvidos com as crianças e família no projeto Eu Me Protejo, que faz parte do projeto político-pedagógico da Associação Maria de Nazaré, através de 2 projetos de sala de aula, Quem Sou Eu e o Cidadania, Valores e Eu Me Protejo, que agora também está incluso aí no nosso projeto. E nesta live, gostaríamos que vocês, Patrícia e Neuza, dessem o feedback da nossa prática dessa ferramenta, que é a cartilha do projeto Eu Me Protejo, pois vocês são as nossas inspiradoras e referência nesta causa. Nesse momento, eu vou chamar a nossa diretora-geral, a Sônia Feitosa, para que ela faça também a sua autoapresentação. Por gentileza, dona Sônia. Bom dia a todos e a todas também. Meu nome é Sônia Feitosa, sou de cor parda, cabelo castanho escuro, cabelo curto, estou vestida um blazer vermelho com Esqueci o nome disso aqui, gente. De um lenço bege e vermelho, tá? Quero apresentar, inclusive, a Patrícia, né, ainda que não sei se ela conhece bem a nossa instituição, a Associação Maria de Nazaré, é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos. E ela foi fundada no dia 21 de outubro de 1990. Então, este ano vai fazer mais de 30 anos, né? Já vai para 31. E ela está localizada na cidade de Samambaia, Distrito Federal. E a missão da instituição é atender crianças, inclusive a partir de 2 anos, adolescentes, famílias e comunidade nas áreas de educação, de assistência social, saúde e bem-estar. E, então, assim, é muito importante para a gente, nesse momento histórico, até para a nossa instituição, esse encontro, né, nessa live, e aproveito para agradecer, né, a Neuza, que é a nossa amiga voluntária, e que está na instituição desde há 14 anos, e que influenciou no desenvolvimento deste projeto Eu Me Protejo, e mesmo se antes da pandemia. E demos continuidades, inclusive nas lives, né, com as aulas remotas, as professoras, os educadores continuaram com essa temática, não só com as crianças, até o outro projeto de criança de 6 a adolescente até 14. E desde 2020, né, a Neuza também, ela é uma honra que ela é nossa também, ela faz parte do Conselho Consultivo da nossa instituição, e ela representa as questões ligadas à questão da violência doméstica, abuso sexual contra a criança, adolescente, na questão da desigualdade racial, e dando suporte às nossas famílias, né, e comunidades vulneráveis, desenvolvendo, então, esse projeto, né, Eu Me Protejo, Renascer. E além de apoiar também nos atendimentos com a sua equipe de saúde mental dentro da comunidade, com as famílias e colaboradores. E é com muita alegria que externamos essa nossa gratidão à nossa amiga Neuza, né, Maria, e foi que, né, como falei, foi através dela que a gente realmente implantou esse projeto de tanta importância, e como já tinha dito antes, o prazer de conhecer você, Patrícia, que também a gente tem uma admiração muito grande, e é o nosso desejo que esse tema não fique só nas temáticas transversais nas escolas, né? Que aqui é a educação também infantil, mas que ela se torne também política pública, eficaz, eficiente. Então, é uma das formas do nosso dia a dia nessa prática, e a gente até chegar nesse objetivo, né, que eu acho que é importante, tem que se transformar em uma política pública. E o desafio é grande, a gente reconhece isso, né, que o projeto Eu Me Protejo é de uma ferramenta assim, muito importante de proteção à vida
e contra as violências, e através desse projeto que pode, então, trazer grandes impactos e transformações de uma vida digna, humana, e um direito, assim, para todos, né? Nós começamos aqui com as nossas criancinhas. E obrigada, Patrícia, por nos atender esse convite. Obrigada, Neuza, por estar conosco, e a todos os voluntários, né, que abraçaram esta grande causa tão vital na proteção das nossas crianças e adolescentes e na questão, né, da violência como um todo, de todos os tipos. Muito grata e que Deus abençoe vocês nessa luta. Estamos juntas. Obrigada, dona Sônia. Agora eu vou passar a palavra para a Neuza Maria, por gentileza, fazer a sua autoapresentação. Meu nome é Neuza, eu sou uma mulher cis, eu tenho cabelos escuros no ombro, eu estou com vestido rosa, tenho olhos castanhos, estou com um brinco pequeno e um cinto marrom. Muito obrigada. Chamo agora a senhora Patrícia Almeida, por gentileza, para fazer sua autoapresentação. Bom dia, meu nome é Patrícia Almeida, estou muito feliz de estar aqui. Sou uma mulher de meia idade, de pele clara, cabelo enrolado escuro, estou com uma roupa vinho, um colar, e atrás de mim tem uma parede. Ok. Agora darei o seguimento da nossa live. Apresentarei para todos os presentes agora parte do que nós desenvolvemos com as crianças. Mostrarei alguns vídeos com relação às devolutivas que as famílias fizeram para nós, né? Então, aí vai ter algumas falas, uma bem infantilizada, porque nós, como a dona Sônia colocou, são crianças a partir de 2 anos, né? Então, foram desenvolvidas nas salas do maternais. Nós temos 3 salas do maternal, maternal 1, maternal 2A e maternal 2B. Temos o primeiro período e o segundo período. Então, aqui na associação, nós temos 5 salas de aulas da educação infantil. Além da educação infantil, nós também desenvolvemos projetos com as crianças do projeto Valorizando a Vida, que já são crianças de 6 a 14 anos. Então, nesse primeiro momento, eu mostrarei para vocês, apresentarei para todas o vídeo das crianças, das devolutivas das aulas remotas que foram desenvolvidas nesse período. Só um momento. Está visualizando? Meu copinho, vem no meu. Toma banho sozinho, meu copinho te amei. Vocês colocam bem, no sofá, bem. Tem forte copinho, meu copinho é meu. Meu copinho é meu. Tchau, cabecinha. Meu te amei. Não. É. Não. Laura. Sim é sim. Fala. Sim é sim. E não é não.
O meu nome é Marcela. Você não me conhece, mas você quer ir passear comigo? Não. Não, o quê? Não machucar. Isso. Eu me protejo. Isso. Vai, de novo. Eu me protejo. Mostra aqui pra tia. Vai. Eu me protejo. Tira a mão da boca e canta. Canta, Brian. Fala assim, Baiana. Meu corpinho é meu. Fala. Cantando igual lá, criança lá. Agora. Eu perdi? Ai, filho, canta de novo, canta. Meu corpinho, meu. Como é que é? Meu corpinho, meu. Pronto. Meu corpinho é meu. Já sei tomar banho sozinho e cuidar do meu corpinho que é meu. Canta. Meu pouquinho meu. Meu pouquinho meu. Corte. E tá passando. Show. Sai para lá. Meu pouquinho. Show. Sai para lá. Vai lá. Meu pouquinho meu. Acho que a Gercília travou, né? Eu acho que ela travou. Mas é muito interessante isso, porque as músicas, elas são um instrumento lúdico, que as crianças se apropriam dela de uma forma muito rápida. E elas entendem aquela letra, elas entendem o que pode, o que não pode acontecer, e a quem pedir socorro. E elas sabem que isso já é um mecanismo de proteção, isso já instrumentaliza as crianças, né? E é muito interessante porque a criança aprende brincando e fica uma forma leve de falar de uma temática tão complexa. Eu acho que a gente emocionada aqui, gente, de ver esses vídeos. Eu me emocionei também.
de ver o nosso material em prática, né? De ver vocês usando, né, isso que a gente fez com tanto amor, com tanto carinho, e sabendo quanto isso é importante, né? É muito bom ver as crianças absorvendo, né? Como a Neuza falou, né? Elas já estão usando, né? As pessoas já não vão fazer com elas, né? O que a gente sabe o que fazem por aí. Ai, que alegria ver esses vídeos. Voltei aqui, meninas. Minha conexão tinha caído, mas eu acredito que deu para vocês, a dona Patrícia e a Neuza, olharem e assistirem um pouquinho na prática as devolutivas das nossas crianças. Né? Então, assim, foram apenas partes, né? Porque nós tivemos, graças a Deus, aí muitas devolutivas das famílias. Foi um trabalho muito efetivo. Então, foi bem bacana aí a participação das famílias. Agora, eu vou apresentar para vocês também a nossa participação aí no próprio site do projeto do Eu Me Protejo, que foram as cifras, né? Que aí teve a participação da Associação Maria de Nazaré com as cifras das músicas do Eu Amo o Meu Corpinho e a própria Meu Corpinho. Vou apresentar agora para todas. Eu acho. Está visualizando? Então, essa foi as cifras da música, que teve a participação aí da nossa associação. Então, essa foi uma das cifras dessa música, Eu Amo Meu Corpinho, com a autora aí, a Neuza, e teve aí a nossa participação. E a segunda agora. E essas cifras já estão lá no nosso site, já tem gente tocando e mandando vídeo para a gente. Nós vimos, nós assistimos, ficou assim muito perfeito, muito maravilhoso. E o importante também é que os pais aderiram realmente a essa ideia, não é uma educação sexual, é a questão mesmo da proteção, desse conhecimento, e atendendo principalmente às linguagens, né, pela idade, porque de 2 anos até a adolescência, é claro que a gente tem, né, linguagens apropriadas para cada idade, mas o importante é que a gente vê que realmente esse projeto é muito viável e com a adesão dos pais também, porque eles também se sentem, né, desprotegidos e também não preparados para lidar com esta questão. É uma forma, assim, de uma metodologia muito eficaz. Só um momento que a minha internet está... Enquanto a gente procura, quando eu fui trabalhar com os pequenos, eu tinha muita dificuldade, porque 2 anos, 3 anos, e aí eu criei a musiquinha Eu Amo o Meu Corpinho, porque as crianças se apropriaram de uma forma, é um material para elas, criado para elas, que elas já se apropriam desde pequeno. Então, assim, elas não têm uma leitura verbal, mas quando elas aprendem a letra da música, elas entendem o significado. Então, desde sempre, além de a gente trabalhar contra a violência sexual, a gente já começa a trabalhar incentivando a leitura, fazendo um trabalho preventivo contra o analfabetismo funcional, porque depois a gente vai falar sobre aquela musiquinha nas rodinhas. Esse projeto, Patrícia, ele foi validado em várias instituições, mas a referência é a Maria de Nazaré. Por quê? Porque como era um lugar que eu já era voluntária há muitos anos, eles me receberam assim, sem questionamento, simplesmente abraçaram o projeto, né? Então, todos os lugares, a minha referência, e a referência de projeto, de colocar no PPP da escola primeiro, porque hoje em dia já temos Varjão, Gama, Taguatinga, Paranoá, todas as escolas com o projeto Eu Me Protejo no PPP. Foram os lugares que eu fui e esse ano eles colocaram. Mas a Maria de Nazaré foi a primeira. E as professoras, elas receberam de braços abertos, são minhas amigas, nós somos parceiras, e nós fizemos esse trabalho juntas, elas são maravilhosas também, trabalhamos com os pais, famílias, até com idosos nós chegamos a trabalhar até o poema, eles se emocionaram, né, Sônia? Então, assim, várias faixas etárias que já se apropriaram disso. E a Gênesis, esse
piano, ela sabe como ela sabe tocar instrumentos, ela deu a ideia de a gente trabalhar a musicalidade, fazendo com outros instrumentos também, e eu tenho até que agradecer, porque ela teve a ideia de ir lá, colocar música, uma gravação, melhor do que essa que nós estávamos fazendo ali, caseira, instrumentalizou e ficou maravilhoso, e eu só tenho que agradecer a instituição por abraçar o nosso projeto, porque isso fez com que eu fosse validando a cartilha, a Patrícia mudando o que fosse preciso ser mudado. Então, vocês sim, também têm participação nesse projeto. Esse retorno foi fundamental, né, Neuza? Porque, assim, eu comecei isso fazendo um livrinho para minha filha, né? Então, era aquela coisa caseira, eu não sou psicóloga, né? Mas eu sabia o que ela precisava. Então, eu fiz, né, um texto bem simples, bem direto, bem claro, e com umas ilustrações que fossem autoexplicativas, né? Que complementassem o texto com as coisas que eu achava importante ela saber, né? E depois que eu conheci a Neuza, não sei se a Neuza já contou, foi no encontro da PAI-DF, né? E eu apresentei a cartilha e ela veio falar, nossa, é muito legal, deixa eu usar, né, com as minhas crianças, e depois trouxe dizendo que isso era para qualquer criança com ou sem deficiência, né? E a gente começou a trabalhar mais no projeto, né? Ele ganhou corpo, ele ganhou substância, não só técnica, né? Substantiva, né, com conhecimento que a Neuza e que os outros psicólogos, né, pessoas que trabalham com crianças que sofreram abuso contribuíram, né, às situações em que o abuso acontece, como a prática, né, que foi justamente ela levar para vocês, né, e trazer de volta, inclusive, questionamentos das famílias, né? Porque a gente sabe que esse é um assunto difícil, a gente sabe que constrange, a gente sabe que estava muito polemizado, que a gente não podia falar, né, de educação sexual, inclusive a gente mudou o nome, né, para autoproteção, inclusive porque você está falando de crianças muito pequenas, né, que ainda não é para entrar, né, na sexualidade, é simplesmente você falar da proteção do próprio corpo. E isso, proteção do próprio corpo para qualquer forma de violência, não apenas para o abuso, né? Para a agressão física, para o bullying, né? O meu corpo é meu, eu gosto dele do jeito que ele é, você sai para lá, você não tem o direito de me agredir de forma nenhuma, você não tem direito de tocar nas minhas partes íntimas, que, né, são partes do corpo, que fazem parte do corpo como qualquer outra parte, mas que a gente muitas vezes não ensina para as crianças, né? Então, fundamental ensinar de um jeito que elas entendam, as partes íntimas estão tapadas, né? Pela fralda, pela cueca, pelo sutiã, né? E usar as ilustrações sempre com as crianças vestidas para não constranger os professores, não constranger os pais, né? De mostrar para as crianças as partes, né, despidas, que a gente sabe que realmente em algumas famílias isso é um fator que não vou olhar essa cartilha por causa disso. Eu sempre conto essa história, né? 40 anos atrás, quando eu ia ficar menstruada, minha mãe foi dar uma aula de educação sexual para mim. Então, ela chegou e falou assim, minha filha, vai sair um sanguinho todo mês. Não deixa nenhum menino chegar perto de você, não. Ponto final. Essa foi a minha educação sexual. Eu não aprendi nada da minha família. Eu não aprendi nada na escola. Eu ficava pensando, mas como é que será que engravida? Da onde vêm os bebês? Né? Eu achava que era beijando, gente. Então, olha a porta aberta para a vulnerabilidade, para o abuso. Eu não sabia. Né? Então, se alguém chegasse perto de mim, eu não ia saber o que fazer. Assim, é isso que a gente quer evitar. A gente quer, né, como a Neuza diz, instrumentalizar, dar informação, dar os recursos para essa criança antes que o abusador chegue, né? Porque a prevenção é isso, é a gente evitar que isso aconteça, e a gente tem capacidade de fazer isso, né? De uma maneira lúdica, com as musiquinhas, com o teatrinho de fantoche, né? Com a cartilha, que é autoexplicativa mesmo para quem não lê, né? Só de olhar aquela figura, né? Com o X, para a criança saber exatamente, eu não preciso mostrar porque vocês já conhecem, né? Mas essa é a principal figura da cartilha, né? Só de mostrar isso, a criança já sabe, ó, ninguém pode tocar aqui, não. E aí depois mostra a bonequinha com essa mão enorme, bem espalmada assim, a musiquinha que as crianças pegam, né? Porque é parecida com a melodia da Dona Aranha Subiu pela Parede. Então, ela já conhece a melodia,
elas entendem porque a letra é muito fácil, né? As crianças bem pequenas, e o meu corpinho para a criança um pouco mais velha, né? Que aí já é a questão de você ir levar a professora, né, caso algum abuso aconteça. Então, assim, estou super feliz, assim, realizada realmente que a gente está chegando onde a gente queria, e vocês são pioneiros nisso, eu só posso agradecer, né? Vocês terem recebido, acolhido e usado isso, porque isso foi feito justamente para usar, porque senão não tem sentido, né, Nilza? Isso mesmo. Agora eu vou chamar uma das educadoras, Patrícia, para explicar melhor para nós como foi desenvolvido mesmo na prática. Então, eu vou dar a voz agora à professora Cleide, para que ela possa passar aí para vocês e depois a gente ter esse feedback aí, ver se está de acordo aí com a cartilha mesmo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar as idealizadoras, né, do projeto Eu Me Protejo, em nome de todas as educadoras da Associação Maria de Nazaré, né? E dizer que através das orientações de vocês e das instruções contidas no site, nós conseguimos desenvolver algumas atividades com as nossas crianças e o retorno foi muito bom. Nós contamos histórias, fizemos dramatizações com fantoches, cantamos as músicas do projeto, criamos e desenvolvemos algumas brincadeiras, rodas de conversa, usamos também o poema, entre outras atividades, usando uma linguagem de fácil entendimento para as nossas crianças, né? Porque nós temos crianças de 2 a 5 anos, e no projeto Valorizando nós temos as crianças um pouco maiores, né? Então, nós temos que estar sempre atenta à linguagem, né? De como passar isso para a criança para que ela possa entender. Obrigada, Cleide. Eu que agradeço a vocês. Então, Patrícia, Neuza, está correto? Tem algo para acrescentar aí para nós? Como nós podemos ainda melhorar aí o nosso trabalho com relação ao projeto? Assim, o projeto, ele está sendo trabalhado de uma forma maravilhosa. Eu já vi coisas lindas aí, é uma pena que a Patrícia, por enquanto, por causa da pandemia, de um processo, né, pessoal que ela passou, ela não pôde sair de casa para acompanhar, mas eu já vi trabalhos lindos. E no final de 2019, eu assisti um coral foi de 2019 mesmo para 2020, um coral lá em Ceilândia, com a música Eu Amo Meu Corpo. Gente, eu chorei do início ao fim. Eu recebi a gravação e depois eu perdi a gravação do vídeo antes de enviar para a Patrícia. A Associação Maria de Nazaré, os professores já estão há quase 2 anos trabalhando a cartilha Eu Me Protejo. E é um material que a gente trabalha diariamente como se fosse qualquer outra temática. Porque a gente precisa entender que prevenir não é estimular, né? E aí é uma confusão social, e essa confusão social, que é educação social, estimulação e gênero, ela atrapalha o nosso trabalho. Então, a gente percebe que por serem crianças tão pequenas, e eu já estive aí, gente, eu já tive minha apresentação na Maria de Nazaré, que era lá embaixo, que lá embaixo tem um lugar enorme, as crianças todas sentadas, cantando Eu Amo Meu Corpinho, elas ficavam, show, 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 meu Deus, foi a coisa mais linda do mundo, e elas não podiam me ver, não sei se elas já começavam a cantar, show, show, show. Eu achava muito interessante. E sem falar que as crianças conhecem, elas ficaram apaixonadas pela cartilha. Quando a gente chega na sala de aula com a cartilha, elas querem ver como se fosse mesmo um livro infantil. Até dei a ideia para a Patrícia, porque elas ficam maravilhadas, as famílias também. O trabalho de vocês, gente, eu não tenho nem o que dizer, só os vídeos que vocês me enviam, eu recebo, alguns eu já passei até para a Patrícia, que são trabalhos desenvolvidos por vocês, e as respostas da família, ou seja, vocês fizeram um trabalho tão maravilhoso, vocês, professora, que as famílias, elas se identificaram e apoiaram, e elas pegam, porque essa cartilha é uma cartilha para todos, essa é a diferença, é um
trabalho para todos, uma cartilha para todos, um livro para todos. Então, isso que eu percebi que dentro do trabalho de vocês foi recebido pelas famílias e foi entendido que é para todos. Então, se é para todos, é universal, não é só autoexplicativo, com linguagem simples, com desenho universal. É algo que vai para o mundo todo, que todas as linguagens podem entender, que as pessoas se apropriam disso, porque veio suprir uma demanda que há muito tempo a gente precisava e nós não tínhamos como ter acesso a isso, né? Porque era uma forma meio que oculta, é um tema oculto, a violência sexual infantil. Então, vocês trabalharam de uma forma que as famílias se apropriaram. E as famílias se apropriando desse trabalho, para a gente, é o nosso melhor ganho. Porque se for inserido dentro da casa, ali, a casa que entrou a cartilha, saiu a violência. Então, a gente sabe que o trabalho de vocês, ó para vocês, ó, perfeito, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, foi uma honra para mim participar e ver esse trabalho crescer dessa forma. Agora eu vou passar as palavras para a Patrícia, para ver o que ela está achando dos... Não, maravilhoso, como eu falei, né? Emocionadíssima. E o legal da cartilha, né, Neuza, é que a gente faz o comecinho, mas as pessoas vão criando em cima, né? De acordo com a sua turma, né? De acordo com a sua família, e a gente recebe isso de volta, né? É lindo, porque é um trabalho, né? Uma criação coletiva, realmente, e de acordo com a realidade de cada um, né? Você adapta de acordo com o que você precisa na hora. E, assim, eu queria destacar aqui o trabalho que vocês estão fazendo com as famílias, né? Que eu vi aqueles vídeos, eu vi que são feitos nas casas das crianças, alguns, né? Alguns aí, alguns nas casas. Então, é muito importante a gente ter essa parceria da família. E o bom do Eu Me Protejo é isso. É um assunto que a família já fica, opa, não quero falar com meu filho sobre isso, não. Mas quando ela vê a cartilha, vê que não tem nada demais, né? E a gente mudou essa narrativa de ser autoproteção, esquece sexualidade, não tem a palavra sexual na cartilha, as crianças estão todas vestidas, né? Você está falando de proteção do corpo, e inclusive isso, proteção de agressão, né? Proteção de outras formas de violência, né? De você dizer para a criança desde pequenininha, ó, meu corpo é meu. Gente, está no ECA, o ECA tem 30 anos, e a gente ainda está batendo em criança, a gente ainda está abusando de criança, né? A gente precisa mudar isso, né? E isso daí cabe a gente. Então, assim, se a gente começa desde pequenininho, desde a creche, né? A gente, inclusive, está mudando esses futuros agressores, porque estão aí, né, os homenzinhos que vão ser formados e que vão bater e matar as mulheres amanhã, né? Agora, se você ensina também, importantíssimo, a respeitar o corpo do outro, não apenas se proteger, mas ninguém toca em mim, né? E eu também não toco em ninguém, porque eu preciso respeitar, cada corpo é de um jeito, né? Não é porque uma coleguinha é gordinho, ou é deficiente, ou usa óculos, que eu tenho direito de, né, dar apelido, nem de agredir, nem de fazer piada, né? Isso daí vem da base. E também não adianta só a escola fazer, tem que fazer em casa também. Os pais têm que dar o exemplo, né? Então, a gente está também, de uma certa forma, né, como a Neuza falou, educando os pais, porque está tudo ali explicadinho, gente, não tem erro, né? Não tem como não entender. É muito fácil o entendimento, e as pessoas sabem que aquilo é verdade, é certo, e eles querem, né, mesmo que essas pessoas tenham, né, sido criados num ambiente, né, de violência, onde se bate em criança, elas sabem que aquilo é errado, né? E elas querem o melhor para os filhos e vão, né, ensinar os filhos a se protegerem, né? As famílias amam seus filhos, né? Espero que amem, né? E se não amar, também está na escola, né? Se for uma família agressora, é importantíssimo que esteja desde a creche isso para as crianças aprenderem, né? Então, a nossa luta é para que esteja na família, para que esteja na comunidade, né? Para que esteja nas igrejas, para que esteja na escola especialmente, né? Que a gente sabe que a criança vai estar lá, então é o lugar onde deve estar essa educação. E assim, a gente esquecer essa história, né? Sexualidade é para depois. Gente, com 8, 10 anos, as crianças já estão na internet, já vão aprender o que elas quiserem, né? Agora, esses pequenininhos que sofrem abuso, a gente sabe, a gente vê os números, fora os que a gente não sabe, né? Porque tem muita subnotificação. Se a gente, né,
prepara essas crianças desde pequenas, né? Olha quanta tristeza, quanto sofrimento, né, que a gente vai evitar no futuro, né, Neuza? Às vezes a gente faz lives, né? As pessoas depois vêm falar com a gente, ó, meu filho foi abusado, eu, quando era criança, também sofri abuso, não me lembrava, só depois que eu vinha saber que eu relacionei. Quer dizer, a criança é abusada sem nem saber que aquilo é errado. Né? A gente precisa chegar antes e dizer isso para a criança. Né? Olha, isso não pode, não deixa ninguém tocar nas suas partes íntimas. As suas partes íntimas são essas, ó, é o pipi, é o mamá, é o bumbum, a sua boca é sua, não põe a mão em lugar nenhum que você não queira, pronto, acabou. Se alguma coisa acontecer, conta para uma pessoa de confiança. Quem são as pessoas de confiança? Ó, na sua casa é fulano, na escola é cicrano. Se alguma coisa acontecer, e não precisa ser abuso sexual, qualquer forma de agressão, conta para um adulto, conta para uma pessoa em quem você confia, né? Olha quanta tristeza a gente vai estar evitando no futuro, né? Então, é fundamental essa parceria com vocês, né? E que vocês façam essa aliança com as famílias e que digam assim, olha, gente, a gente não ensina os filhos a atravessar a rua, né? A gente não quer que criança seja atropelada. É a mesma coisa com o corpo, né? A gente tem que ensinar a elas, senão elas não vão aprender por osmose, entendeu? Tem que ser uma coisa no nível dela, de maneira que elas aprendam, que elas entendam, né? Porque se você também usa metáforas, ó, guarde bem seu segredinho. Criança de 3 anos, 4 anos, que segredinho é esse? Que tesourinho é esse? Ela não sabe, né? Ela não vai relacionar. Então, é importante ser muito claro, ser muito objetivo, ser muito direto, e a criança não vai perguntar essa hora de onde vêm os bebês, não precisa se preocupar, né? Porque isso vem mais tarde, né? Cada informação na sua faixa etária. E responder com naturalidade e só aquilo que a criança perguntou, não precisa ir além. Né? Outra história que eu sempre conto, né? A minha filha mais velha, eu tenho 3 meninas. Também estava falando para ela, eu estava com uns 10 anos, né, de menstruação, né, e de como é que engravida. Aí eu já comecei, porque quando for transar tem que usar camisinha, porque senão pega AIDS. Ela, mamãe, não, chega. Então, assim, ela mesmo me deu o limite. Então, assim, vai até onde a criança precisa saber naquele momento, né, e vocês vão sentir isso, mas dá para elas esse poder, né? Esse poder da informação, dela poder decidir sobre o próprio corpo, né? Porque isso daí vai para o resto da vida, né? Namorado abusivo, né? Marido que bate. Então, assim, gente, é a hora de preparar para a vida, né? Essas crianças. Uma coisa que é muito interessante a gente entender é que quando a gente trabalha a prevenção, a gente prepara as novas gerações para o futuro. Então, a gente está trabalhando hoje, mas vão ser muitas pessoas beneficiadas amanhã, uma nova geração. Trabalhando com a cartilha, com professores, escolas, a maior dificuldade dos professores é de ensinar as partes do corpo com nomes corretos. Então, chegou para mim essa demanda no ano passado. Eu já estava trabalhando na Secretaria de Educação com os professores das escolas, né? O projeto Eu Me Protejo. E para trabalhar com os professores e com algumas famílias, que mesmo as regionais, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, me pediram, eu trabalhei através do lúdico novamente. Eu criei uma historinha infantil, como se fosse um livro. Esse eu ainda não cheguei a trabalhar na Maria de Nazaré, porque vocês se apropriaram do projeto e foram sozinhas já, foram fazendo o trabalho de vocês, e aí eu fui para outros lugares trabalhar essa demanda em outros lugares. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como ficou o resultado e como a gente pode desenvolver outros projetos, como a Cláudia havia me perguntado, através da cartilha também. Então, é algo que ela vai se complementando, as pessoas vão criando, e essas criações, elas vão tomando corpo dentro do projeto Eu Me Protejo. E aí o livrinho ficou assim, olha, o nome do livro é Que Toque é Esse? Porque as crianças, elas precisam entender quais são os tipos de toque bons, toque ruins, que toques são esses, né? E com que intenção? A violência, ela é tão oculta que também com que intenção eu sentei essa criança no colo? Com que intenção eu dei um beijo na orelha dessa criança, um beijo? Então são questões que a gente precisa trabalhar também, claro que está dentro do aspecto psicológico, mas isso vai reverberar também dentro desse ambiente de ensino e aprendizagem, né? Então vamos lá. O nome do livrinho é Que Toque é Esse?
Toque, 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 toque. Posso tocar em sua mão, em sua cabeça também. Mas se eu tocar em seu corpinho, esse toque não convém. Eu tenho as partes íntimas e ninguém pode tocar. Toque, 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 toque. Se tocar, eu vou gritar. Boca, seios e bumbum. Faltam mais para completar. Toque, 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 toque. Agora eu vou te contar. A menina tem vagina. Esse é um nome normal. O menino tem o pênis, nome certo é legal. Toque, 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 toque. Que ideia genial! Conhecer o seu corpinho para evitar o mal. Até me engasguei aqui. Mas a gente pode contar de uma forma lúdica. E esse toque, fazendo gestos... eu fiz uma dinâmica na EAP, que é a Escola de Formação dos Professores, que quando eu falei toque, 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 se tocar eu vou gritar. Todos os professores gritaram. Foi muito legal, foi muito interessante. E a gente pode se apropriar, como usar instrumentos, usar brinquedos, usar métodos e contar essa história. Então, você está ensinando. Você está ensinando como? Contando a história, através de uma contação. Isso serve para crianças pequenas e serve para crianças grandes também. E os pais, gente, eles acham divertido, eles acham engraçado, eles gostam da história. Então, o que nós somos? Professores. Nós trabalhamos com a ludicidade, não é? Então, é o lúdico tomando forma e se tornando material de prevenção, gente. Então, eu posso fazer isso, vocês podem fazer isso, e funciona muito bem. E eu sei que a nossa live já está chegando ao final, mas antes, é muito importante a gente falar sobre a prevenção, né? Que Eu Me Protejo desenvolveu, eu trabalhando tudo, eu fui anotando, desenvolvendo técnicas também. Por quê? Porque quando a gente está doente, a gente vai ao médico fazer um diagnóstico. A gente percebe que a violência sexual também é um problema de adoecimento público. Então, o que eu fui fazendo também? Diagnosticando. Então, eu percebi que a violência ela é feita em 4 eixos, que é o eixo de prevenção, né? Então, o primeiro eixo, a gente vai observar. O abusador, ele observa a criança para cometer a violência. Nós, pais, professores, instituições, vamos observar a criança para evitar essa violência, né? Então, o que nós vamos observar? Mudanças de comportamento, mudanças fisiológicas, mudanças emocionais. Nós vamos observar se essa criança tem escoriações, lesões, se essa criança tem... As lesões, elas podem ser internas e externas. As internas, elas não vão deixar marcas, mas a criança vai reclamar de dor. Então, se você tem um aluno que reclama de dor o tempo todo, você vai ficar atento. Então, a gente vai observar tudo isso, né? A mudança de comportamento, se a criança está socializando ou não socializando, se a mudança fisiológica, uma criança começa a urinar e evacuar na roupa novamente, que é um atraso no comportamento. Depois que a gente observa, a gente vai ensinar. E a gente vai ensinar o quê, gente? A gente vai ensinar para a criança que o nosso corpo não é só cabeça, ombro, joelho e pé. O nosso corpo tem as partes íntimas. As partes íntimas com os nomes corretos, onde a gente pode, por exemplo, inserir a história, né? De que toque é esse. A gente pode inserir também teatros, músicas. A gente pode fazer mais essa história infantil através da literatura. A gente pode trabalhar com os pais e com os alunos também, então a gente pode inserir, a gente vai ensinar para essa criança que ela não deve acompanhar estranho, ela não deve receber presente de estranho, a gente vai ensinar essa criança a tomar banho sozinho. Por quê? Porque na hora do banho é a hora que mais acontece violência contra as crianças. Então, se a criança, geralmente a maioria das famílias são mães solos, as crianças ficam ali com o cuidador. Então, se essa criança ela aprendeu a tomar banho sozinha, tem uma técnica muito boa, vocês vão pegar uma folha de papel e vocês vão amassar. Vou falar para a criança que isso aqui é um sabonete. E vocês vão ensinar como elas vão tomar banho. Passando sabonete no cabelinho, no rostinho, no corpinho. Enquanto isso, vocês vão ensinando os professores mesmo, os pais, as partes íntimas. Depois que você ensinou tudo, você vai abrir a folha e vai falar para a criança que agora isso aqui é uma toalha. E aí, o que você vai fazer? Você vai enxugar o seu corpinho e você vai repetir novamente. Algumas vezes você ensinando na hora do banho essa técnica, vocês já ensinaram a criança a tomar banho sozinha, a conhecer o seu corpo, quais são as partes do corpo. Então, você já instrumentalizou o seu aluno, o seu filho, o seu sobrinho, a criança de várias formas. E isso para criança pequena, muito pequena. E para criança grande também. Então, depois que você já observou para prevenir a violência, você já ensinou, você vai orientar. O que você vai orientar essa criança, gente? Você vai orientar
essa criança que ninguém pode tocar no corpo dela, se alguém tocar no corpo dela, ela vai gritar. Você vai orientar essa criança a não receber presentes de estranho, não acompanhar estranhos. Então, você vai dar para ela todas essas orientações. Depois, você vai fazer a última parte. Aí, vocês vão me perguntar, por que não é a primeira? Que é a notificação. Não é a primeira, porque observar, para evitar uma injustiça e para ter certeza se essa criança está ou não inserida em um contexto de violência, é ainda mais importante do que notificar. Quando você tem uma suspeita, você observou e suspeitou. Essa suspeita, ela já é um caso e ela pode sim ser notificada. Quando você notifica, é muito importante para criar políticas públicas. Por quê? Porque nós vamos ter dados, números. A nossa dificuldade, como agentes do terceiro setor, para a gente ir atrás de políticas públicas, são os dados. Porque se não tem dados, como que a gente vai construir? É como se aquela violência ela não existisse. A notificação vai trazer os dados, vai efetivar os 3 eixos, que é observar, ensinar e orientar, e vai criar políticas públicas efetivas, transversais e interseccionais para essas crianças, gente. Então, quando você notifica, essa notificação vai seguir o fluxo, você vai saber o que acontece com essa criança vai ser monitorada, essa família também, e com essa notificação, há uma possibilidade muito grande das redes se integrarem. Quando as redes se integram, a gente tem assim, um feedback, uma certeza de que esse nosso trabalho vai ser efetivo. Mas sem a integração das redes, sem notificação, sem políticas públicas, fica mais difícil de a gente exercer essa função e fazer esse trabalho. Por isso que esses 4 eixos são muito importantes. Eu tenho até que passar para a Patrícia colocar no nosso site, não é, Patrícia? Para a gente poder fazer o nosso trabalho de uma forma efetiva, viu, gente? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente não pode sair de nenhuma palestra sem falar desses eixos de prevenção, porque além deles serem fáceis, vocês já sabem como é a prevenção. E uma prevenção, gente, ela só é efetiva quando a violência não acontece. E para a violência não acontecer, a gente precisa inserir esses 4 eixos na prevenção da escola, tá bom? Era isso que eu queria falar. Muito bom, Neuza. Sobre o seu novo material aí, que livro é esse? Já queremos. Adoramos. Aí o poema maravilhoso, muito bom para trabalhar aí com as crianças, principalmente as crianças pequenas e as maiores também. Agora, bem rapidamente, que ainda tem aí algumas perguntas, pelo menos uma eu vou fazer para vocês, porque não foi falado sobre essa pergunta aqui, então vai ser bem legal aí para complementar. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, também lá no nosso site da associação, que lá no site tem um canal diretamente onde a pessoa pode estar fazendo a denúncia direto. Que é o nosso canal de denúncias direto, que aqui tem o Disque 100. Aí aqui no nosso site também tem sobre a cartilha contra o racismo, contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, cartilha contra abuso e violência à mulher, cartilha violência contra a pessoa idosa. Então, aqui no nosso site, a pessoa pode vir aqui direto e estar fazendo a denúncia, né? Então, são denúncias anônimas, claro. Queria mostrar aqui para vocês também alguns trabalhos desenvolvidos com as nossas crianças maiores do projeto Valorizando a Vida. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gines, orientadora educacional da Associação Maria de Nazaré. E vou mostrar para vocês como vão funcionar as ações do projeto Valorizando a Vida, enquanto precisarmos manter o distanciamento social. Aqui dentro da plataforma do projeto Valorizando a Vida. Está dando para visualizar, pessoal? Preciso que alguém me fale se está visualizando. Não? Sim, dá para ver o site. Dá para ver. Deu para ver. Aí no site, eu estou apresentando, mas acho que não sei se está dando para vocês visualizarem. Tem aí dentro da plataforma
do projeto Valorizando a Vida, clicando aí dentro da plataforma que está escrito Valorizando a Vida, tem uma pasta só das devolutivas das crianças maiores do projeto Eu Me Protejo. Infelizmente, a minha internet está oscilando e não está mostrando para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bem rapidamente, que eu sei que nosso tempo já está... A internet está ruim. Só um momento. Vou tentar voltar aqui de novo. Vamos ver se vai agora. Gercília, sobre valorização da vida, né? Queria também compartilhar um contato que a gente teve de uma professora da Universidade de Pernambuco, que é a cartilha nova, né? Que é essa para ser usada nas escolas, o Meu Corpinho. Ela... Depois eu falo. Pode falar, pode falar. Então tá. O Meu Corpinho, ela está sendo usada também para a valorização da vida, para a criança, e especialmente adolescentes, né, que fazem automutilação, até atentam contra a própria vida, né, para aumentar a autoestima delas, né? Então, naquela primeira parte, a gente fala, tem gente que tem um braço, tem gente que tem 2 braços, tem gente que não tem braço, quantos braços você tem, né? Cada um é de um jeito, né? E todo mundo é legal, não tem o menor problema de você ser diferente, né? Tem lá as diferentes cores da pele, os diferentes tipos de cabelo. Então, também, se a gente, né, valoriza, né, essa autoestima da criança desde pequena, a gente vai, no futuro, né, vai deixar de ter uma série de problemas, né, como bullying, né, como a criança achar que é menos, enfim, que é feia, que é diferente do outro, para poder, né, deixar de ter esses problemas no futuro. Então, a gente ficou muito feliz com isso também. Muito bom, Patrícia, porque esse projeto nosso aqui do Valorizando a Vida, então, como são crianças já maiores, alguns aí já na adolescência, né? A internet não está carregando. Então, aí já... Essa sua fala aí já complementa muito de como nós podemos aí estar desenvolvendo até com as crianças maiores. Mas, assim, infelizmente não vai dar para eu mostrar aqui para vocês o nosso site, mas, assim, é para saber que nós também trabalhamos com essas crianças maiores, que nós temos essa plataforma aí onde tem todas as devolutivas das crianças, juntamente com a família, com essas crianças maiores, além da educação infantil também. Eu vou abrir esse momento bem rapidamente aí para nós, algumas perguntas. Algumas aí vocês até já responderam aí dentro das falas, né, que foi com relação às partes íntimas, que realmente é uma dificuldade muito grande das professoras, de como elas podem estar trabalhando com as crianças pequenas, se elas podem realmente utilizar os nomes, né, os nomes mesmo verdadeiros mesmo das partes íntimas, no caso a vagina, falar mesmo do pênis, com essas palavras, com as crianças pequenas. Então, essa realmente é uma grande dificuldade aí para as nossas educadoras, como a Neuza bem colocou. Uma outra coisa também que vocês já falaram, que foi com relação ao toque, a Neuza aí colocou também muito bem, como nós podemos desenvolver com as crianças com relação ao toque do bem, né, aquele toque que não é legal e aquele toque que é o toque do bem, para saber como elas podem diferenciar essa questão dos toques. Então, também foi muito bem colocado aí por vocês. Uma das perguntas aqui que temos, da professora Sandra: como identificar um caso de abuso em uma criança com necessidade especial ou transtorno? Existe algum sinal mais específico?
Pois é, a cartilha está aí para isso também, né? A Neuza já falou de ocasiões que a criança mostra com o dedo, mesmo a criança que não é verbal, né? Se acontece algum abuso, né? E a gente tem na cartilha também aquela mão que faz assim, ó, se eu não falar, se eu não puder gritar, se eu não puder, né, falar o xoxô, eu faço sinal com a mão, né? Eu dou um empurrão, eu vou embora. Então, assim, essa cartilha foi feita para crianças com deficiência, né? Então, ela é um instrumento que, claro, você vai precisar repetir mais, você vai precisar, né, usar a música, usar um teatrinho, reforçar isso de maneira assim, no dia a dia, né? Quando dá banho na criança, é muito importante que essa criança seja o máximo independente possível, né? Porque a gente sabe que a criança com deficiência aqui recebe essa ajuda para ir ao banheiro, por exemplo, né? Até onde vai o cuidado e onde começa o abuso. Então, é muito importante falar sobre isso com ela de uma maneira que ela entenda, né? Então, desenhando, por isso as ilustrações autoexplicativas, né? O que não pode é deixar de fazer isso, gente, porque são muito vulneráveis, né? São presas muito fáceis para agressores. E mais, se vier contar alguma coisa, ainda vão falar, não, imagina, se alguém vai mexer com uma criança deficiente, né? Não acreditam na palavra, elas não são testemunhas confiáveis, né? Então, tem que ter mais cuidado ainda, né? E tem que preparar mais ainda as crianças com deficiência, que, infelizmente, uma subnotificação imensa, mas eu que conheço muita gente, posso garantir que é enorme o número de abuso que acontece, né? E que a gente nem sabe. Muitas vezes só sabe quando a menina aparece grávida, né? Então, por isso, tem que realmente ter um cuidado especial. Queria falar um pouquinho sobre isso. Ela fez a pergunta, né? Como observar, como você vai saber? Então, lembra dos eixos? Observando, gente. A criança com deficiência, ela tem várias limitações. E, às vezes, ela não tem uma linguagem verbal. Então, vamos lembrar do quatro eixos? Então, observar, ensinar, orientar e notificar. Por que o observar é o primeiro eixo? Porque várias crianças, nosso trabalho é um trabalho inclusivo. A cartilha, por ser inclusiva, ela vai trabalhar com crianças com deficiências, crianças atípicas, e a gente percebe que tem que observar, porque ela não tem uma linguagem verbal. Então, olha só, o cuidador, a mãe, o pai, aquela pessoa que criou um vínculo maior com essa criança, ela tem sim a possibilidade tanto de observar algo estranho, porque a criança mudou a rotina, a criança vai chorar mais se ela não tem uma linguagem verbal, ela não vai querer comer, então ela vai mexer com a boca, essa criança, o sono dela vai mudar, essa criança vai ficar agitada. Então, mesmo com criança com deficiência, tem esses sinais, sintomas que essa criança está passando por uma situação de violência e você precisa observar. Então, como identificar? Dessa forma que eu estou falando, observando as alterações como, gente, comportamentais, fisiológicas e emocionais. As crianças atípicas, elas vão denotar mais ainda esses sinais e sintomas do que as crianças típicas. Então, a gente vai observando isso. Mudou o comportamento, tem alguma coisa estranha, você vai observar ela e vai observar a rotina. Mudou, tem um adulto mais interessado por essa criança. Então, tudo isso, gente, são sinais que essa criança está ou não passando por uma situação de violência, viu? Então, com as crianças com deficiência, com as crianças atípicas, aí vocês vão observar tudo isso. Se potencializou esses sinais, olha, corra, que tem alguma coisa errada. E ainda tem mais. Um sinal físico, ele nunca vem sozinho. Geralmente, ele vem com sinal emocional, né? Então, a gente vai pensar assim, essa criança com deficiência, ela tá com escoriações no corpo. Marcas vermelhas, como que eu encontrei na Estrutural, na Ação Social, que a Sônia foi uma das organizadoras junto comigo. A mãe trouxe a criança para mim, a criança falou, doutora, tem alguma coisa errada com a minha filha. Na hora da palestra, ela não falou nada, depois me chamou. A criança estava com manchas roxas, gente, nas partes das coxas. Ou seja, apertaram tanto essa criança. E é uma criança com deficiência, que ficaram as manchas roxas. Então, nós vimos ali que teve um sinal físico. E aí eu falei, mãe, como é que está essa criança? Ela não dorme, ela não come. Um sinal físico com outros 2 sinais emocionais e fisiológicos. Então, você vai perceber o quê? Claro, gente, essa criança está passando por uma situação de abuso. E você vai fazer o quê? Você vai notificar. Você pode notificar até de forma anônima. E a sua identidade vai ser preservada. Mas a gente fez o quê? Uma criança com deficiência não tem uma linguagem verbal, mas nós observamos sinais físicos, sinais fisiológicos.
fisiológicos. A criança que ela tinha 3 anos e pouquinho, mas ela já não tinha mais fralda, ela voltou a usar fralda, então atraso no comportamento. Então, se a gente for notar, olha quantos, né, sinais e sintomas de violência. Eu queria falar sobre o nome verdadeiro das partes íntimas, né? Uma situação para exemplificar o quanto é importante as crianças saberem, né? O caso de uma professora que a menina veio procurar a tia, porque, olha, o meu tio lambeu o meu biscoito. Aí a professora, pede para o seu tio te dar outro biscoito, né? E aí depois ela veio a saber, porque a mãe foi lá falar, minha filha está com esses sinais aqui e tal, tá com o biscoito machucado. Aí que a professora se deu conta que a menina tinha procurado ela para fazer uma denúncia e ela não fez nada porque ela, né, a menina não sabia o nome da vagina. Né? Então, é muito importante isso. A gente não pode deixar, né, não pode omitir essa informação das crianças. Muito bom, Patrícia e Neuza, muito bem colocado. Então, assim, é muito importante mesmo que nós possamos falar mesmo com as nossas crianças aí as palavras corretas mesmo, né? O biscoito. Eu também entenderia que seria o biscoito mesmo, né? A comida e tal. Então, é muito importante. Porque realmente é uma das dificuldades maiores nossas, né? Como educadores, como nós vamos levar isso para os pais, mesmo porque nesse momento as aulas são remotas, né? Estão sendo remotas, então o pai pode interpretar isso de uma forma que não é legal, que não venha sair bom, né? Para nós. Então a gente fica meio que assim, meio travada realmente, essa é a palavra. E como nós podemos trabalhar com as crianças, ainda mais que são crianças muito pequenas, né? No nosso caso aqui, são crianças a partir de 2 anos. Com os maiores, a gente já tem uma linguagem já mais direcionada, né? Mas é tranquilo, né, Patrícia e Neuza? Pode-se trabalhar assim, falando mesmo os nomes, mesmo das partes íntimas, mesmo das crianças. Uma sugestão que eu dou é mandar para os pais uma cartinha antes, mostrar a cartilha, a gente vai trabalhar esse material, porque aí vocês têm eles como aliados, eles não vão se sentir invadidos, o que vão ensinar para meus filhos nessa hora, entendeu? Se você mostra para eles o material antes, né, é mais fácil da gente chegar. A gente pode fazer o seguinte também, quando vocês estiverem nesse período de ensinar as partes íntimas, eu vou primeiro trabalhar com os pais, o livro Toque Toque, que toque é esse, né? Porque a gente já vai, e é muito fácil, depois disso fica muito fácil, e aí a gente já pode fazer nessa reunião mesmo com os pais que a gente sempre faz, a Sônia sempre faz essa reunião presencial, né? Agora não por causa da pandemia, mas a gente já pode trazer, que também é um trabalho de acessibilidade, ela não acontece só com pessoas com deficiência, gente. Acessibilidade é um material como esse de linguagem simples, porque, né? E esse também do lúdico, que a gente pode levar para os pais, professores, para terem um instrumento, para falar de uma forma mais sutil. Ainda continuamos com as reuniões, são, né, virtuais, mas a temática continua em trabalho, não presencialmente, mas continuamos, né, com esse contato com a família. Isso mesmo. Inclusive, durante as nossas aulas aí, as aulas das educadoras, foi apresentado aos pais o site do projeto, a cartilha. Então, assim, os pais que realmente participaram conosco durante esse período, eles são conhecedores, né, do assunto, são conhecedores da cartilha, então eu creio que está muito bem, assim, trabalhado com eles com relação a isso, mas é muito bom, sim, né, ter a sua fala mesmo aí com as nossas famílias, para nós será, assim, gratificante. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se temos alguma pergunta. Temos muitos elogios aí, elogiando o trabalho de vocês. Sim, Patrícia. Eu colhei aqui a carta aos cuidadores e a carta aos pais, que está lá no site, que é justamente para abrir essa conversa, né? Então, se vocês quiserem usar, está lá o texto, eu vou botar o link aqui também. Tá, por gentileza. Então, aqui tem muitos agradecimentos, as professoras agradecendo aí a oportunidade, elogiando aí o trabalho.
Então, tá aí o site, meninas, que a Patrícia enviou para nós. Então, através desse site, desse link, nós vamos explicar, vamos conhecer esse material aí mais aprofundado e ver como nós podemos desenvolver aí com as nossas famílias. Estamos chegando ao final aqui da nossa live, então deu o horário aí, infelizmente, né? É um assunto assim que extende, se a gente poderia ficar falando aqui, né? Porque sempre tem muito assunto aí para a gente estar falando e vai aparecendo temas e situações, né, que poderiam, assim, estar sendo trazidas. Mas, infelizmente, o nosso tempo aí está se encerrando, então eu passo agora para a Sônia para fazer os agradecimentos finais. Como eu tinha dito antes, né, até o prazer de conhecer a Patrícia, a nossa amiga Neuza, e nós estamos sempre juntas, né? Ela também faz parte da Associação Maria de Nazaré, e como é importante esse contato, como nos dá assim, essa vontade maior de continuarmos com esse projeto, de aprofundar mais e estender, né, todas as comunidades que nós trabalhamos no dia a dia, independente de criança, adolescente, mas até os idosos. Muita gratidão. E estamos aqui, né, grudada em vocês. Queremos, né, onde vocês forem nessa trajetória, estarmos aqui juntos também, aprendendo mais e desenvolvendo cada vez mais até um sonho, transformar tudo isso em uma política pública, né? O que falta na questão das redes, de proteção, é o sonho. E esse sonho que se realiza né, só torna-se realidade quando é em conjunto, quando é todos participando. E que Deus realmente, né, dê esta força para chegar a esse dia. Principalmente, né, no nosso país tão carente dessa questão, né, e da naturalização da violência, a gente quer nossas ações educativas ser desconstruída justamente todos os tipos de violência que passam, né, por essa questão, primeiramente, né, também a gente vê a origem. Então, que Deus, e a gratidão também pela minha equipe, pela G, por estar mediando essa live, e estou muito feliz, foi um presente que nós recebemos hoje. Queria agradecer, realmente uma felicidade, uma emoção muito grande, parabéns pelo trabalho, e mais do que nada, obrigada, porque vocês são colaboradores e são parceiros, né? A gente está construindo isso junto, e é muito bonito, né? Esse reconhecimento da importância, né? E de saber que não pode deixar também só tudo por parte do governo, a gente tem que pegar, né, nas nossas mãos o que a gente sabe que precisa ser mudado e promover essa mudança. Obrigada pela parceria, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. A Neuza, um grande abraço no seu coração e de todos, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Então é isso. Mais uma vez, obrigada para a Patrícia, para a Neuza aí, nossa parceira, todas as educadoras aqui presentes, colaboradores, muitíssimo obrigada. Nossa manhã tão rica, tão maravilhosa, veio aí acrescentar, trazer mais. Eu me protejo hoje. Foi. Uma foto aí, né? É uma foto. Uma foto aí. Faz Patrícia. Faz aqui. Mãos aqui. Desse lado. Aperta o FM. Repete. Tirou? Segura na tela. Sim. Então é isso, muito obrigada. Eu dou por isso da nossa live. Parabéns amanhã, um excelente dia aí e até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Fiquem todas com Deus. Beijo. Beijo. Eu amo meu corpinho, ele é meu. Eu não encosto em quem não conheço. Eu
grito bem alto se tocarem a mão em mim. Ah, show, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Show, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Eu amo meu corpinho, ele é meu. Eu não encosto em quem não conheço. Eu grito bem alto se tocarem a mão em mim. Ah, show, show, show.